Quem não gosta de falar sobre gravidez? Quem não tem dúvidas sobre o que acontece em cada momento da gravidez? Pois bem, essa é a nossa semana da gravidez e nós vamos contar tudo o que acontece em cada trimestre. Bora pro vídeo! Seja bem-vindo à nossa semana da gravidez. Essa semana, cada dia, cada vídeo vai ser sobre um trimestre. Nós vamos pontuar tudo de relevante que tem para você sair daqui potente, protagonista da sua gravidez. Se você ainda não está grávida, mas está querendo aprender tudo de gravidez, vem com a gente que tem um monte de coisa legal por aqui também. E eu sou a doutora Luciana Muri, mas pode me chamar de Doutora Lu. Agora, se você já está sempre por aqui, manda esse vídeo para alguém. Vamos tornar esse canal cada vez mais bombado, para a gente encher de gente sabendo de tudo sobre saúde da mulher. Hoje o nosso vídeo é sobre o primeiro trimestre de gravidez, daquele momento que a gente descobre que está grávida, até mais ou menos aí a 14ª semana de gravidez. Tanta coisa acontece nessa fase que a gente nem sabe. Primeiro ponto muito importante, quando a gente tem um atraso menstrual, depois de uma menstruação muito certinha, a gente precisa fazer um exame de gravidez. Atualmente, nosso primeiro exame de gravidez é aquele de farmácia, do xixi. E tudo bem. Quando ele vem positivo, primeiro a gente tem ou um assusto, ou um alívio, ou um agradecimento a Deus imediato e um desesperozinho do que fazer. É normal, tá? É normal ter medo, é normal ficar ansioso, é normal ficar preocupado, é normal ficar meio sem saber o que fazer na hora. E é essa hora que eu recebo várias fotos de exame positivo no celular. Adoro! É muito importante que nesse momento você pare, respire e pense. Quem obrigatoriamente precisa saber dessa informação. Não sai contando para todo mundo, não. Tem muita gente que fica um pouco perdido com as energias que vai mandar. Então, conta só ali para o pessoal mais importante. Companheiro ou companheira, seu médico, e de repente sua mãe, se ela não for daquelas que queira contar para todo mundo em volta. Outro ponto muito importante é que você converse logo com o seu médico, que se você não estiver suplementando já, se você já não estava nesse momento de tentar engravidar, você precisa começar logo as suas suplementações. E a mais relevante de todas, certamente, é o metilfolato. O metilfolato, ele precisa já estar no seu organismo quando você engravidar, porque ele é importantíssimo para a primeira formação do tubo neural do bebê, que acontece até a 12ª semana, desde lá que juntou o espermatozoide com o óvulo. Como a gente habitualmente só descobre a semana a partir da 6ª semana, 5ª para 6ª semana, a gente já tem metade desse caminho acontecendo, então é muito importante que o metilfolato já esteja a todo vapor. Outra coisa que é muito importante é, depois desse exame de xixi positivo, o primeiro passo é um beta quantitativo. É aquele exame para ver a gravidez de númerozinho que a gente faz no sangue. Porque esse valor vai guiar a gente em muitas outras coisas. A primeira delas é, quando ele está acima de 2.000, a gente já consegue numa ultrassom ver se o saquinho gestacional está se formando dentro do útero ou em algum lugar que a gente não queria, fora do útero. Mas não se assuste se você ainda não conseguir ver o embriãozinho ou o batimento do embrião. É muito normal com beta de 2.000. A gente só vê realmente a casinha se formando, ou dentro do útero, ou num lugar que a gente não quer que esteja. Agora, quando o beta passa de 6.000, aí sim, a gente já consegue fazer a ultrassom para ver o batimento cardíaco do embrião, que é ali, mais ou menos, da 5ª para 6ª semana. Já formou o saco gestacional e já formou quem é que vai morar ali dentro do saco gestacional. Essa é a hora que a gente consegue datar a gravidez. Então, habitualmente, se você tiver um pouquinho de dúvida sobre quando foi a sua última menstruação, que é um dado muito importante nesse comecinho do pré-natal, que é a data da última menstruação, o dia que começa a última menstruação, essa primeira ultrassom vai nortear a gente também nessa idade gestacional para comparar e ver se está parecido esse dia. A partir daí também a gente consegue saber a data provável do parto, que é uma continha que a gente faz que vai batendo mais ou menos com 40 semanas, que é quando habitualmente o neném nasce. Além da suplementação que eu falei que é muito relevante e dessa primeira ultrassom para a gente datar a gravidez, vem todos os exames de sangue para a gente poder avaliar todas as sorologias, toxoplasmose, sífilis, AIDS, a gente avalia tipo sanguíneo da mãe e do pai, todos esses dados importantes. Avalia também na primeira consulta de pré-natal se tem que atualizar as vacinas mais para frente um pouquinho, se tem um preventivo atrasado que vai precisar atualizar durante a gravidez.
todo esse momento de primeira consulta é muito importante. Chegue com todas as suas dúvidas para o pré-natal, para você poder sair dali tranquila. Como eu disse, é muito comum a gente ficar um pouco aflito nesse comecinho da gravidez. Então essa primeira consulta vai ser norteadora e vai te munir de todos os artifícios que você precisa para poder começar o seu pré-natal com segurança. Uma outra coisa que é importantíssima é saber se você já usa alguma medicação. Se você está em uso de alguma medicação que precisa ser suspensa quando você descobre a gravidez. Por isso que, então logo você descubra a sua gravidez, o seu obstetra precisa saber prontamente, para ter esse alinhamento de medicações, suplementações, exames e ultrassom que vão ser cruciais para esse começo de gravidez. Nessa fase também que a gente começa a ter alguns sintomas, e esses sintomas vão fazer também muito sentido quando o beta positivar ou quando a menstruação atrasar, que são aquelas náuseas, aquele cansaço extremo, um sono que parece que não acaba nunca, um desconforto ali embaixo do umbigo, na região da pelve, uma cólicazinha leve e muitas vezes a menstruação que não vem. Geralmente nessa fase a gente até tem uma cólica que a gente fala, puxa, a menstruação vai descer, e não desce, porque realmente tem esse desconforto da pelve, que é muito comum do início da gravidez. O seu útero, que estava ali calmo e tranquilo, começa a crescer e ele começa a mudar a posição. Isso dá, às vezes, um desconforto. O que é muito importante é que nessa primeira consulta de pré-natal, que eu estou tanto batendo no ponto que ela é muito importante, tenha um toque para ver se seu colo do útero está fechadinho, para ver se seu útero está crescendo adequadamente, se a consistência do colo do útero mudou. Tudo isso a gente consegue perceber. Tem muita paciente que eu diagnostico a gravidez quando eu estou examinando. Eu vim para uma consulta de ginecologia normal, aí quando eu toco eu falo, esse colo do útero, não sei não, melhor fazer um teste. A gente também faz uma avaliação das mamas, que também modificam muito logo nesse comecinho da gravidez, ficam mais sensíveis, aumentam um pouco de volume, começa a ter um escurecimento da areola. Tudo isso é muito importante para a gente avaliar. Sua pressão e seu peso também vão ser pontos muito importantes nesse comecinho da gravidez. E sua alimentação. Sempre que possível, primeiro trimestre é igual a nutricionista e manutenção de atividade física, se possível. Porque a gente vai conseguir ter uma qualidade alimentar até se você ficar muito enjoada, que também é muito comum nessa fase da gravidez. Então, se o enjoo vier, a nutricionista vai ajudar a gente a driblar, te ensinar a não passar fome e não ficar de estômago vazio, que pode piorar o seu enjoo, e vai dar dicas de como se alimentar nessa fase. A gente precisa aumentar bem a quantidade de proteína e ferro da alimentação e a gente precisa dar prioridade aos alimentos cítricos, que nos ajudam muito no enjoo. É muito comum, como eu disse, um cansaço, uma fadiga extrema. Eu costumo dizer que você está começando a fazer órgãos, você está começando a ter uma multiplicação celular absurda dentro do seu útero. Isso cansa muito. Na gravidez, eu costumava, quando eu saía para trabalhar, falava assim, meu Deus, Felipe, eu só quero deitar nessa cama de volta. De tão cansada que eu ficava. Mas eu estava fazendo uma ruivinha linda dentro da barriga, então eu tinha licença poética para isso. Então entenda que o primeiro trimestre ele é importantíssimo. Todo o começo de formação dos órgãos está acontecendo ali. Formação de sistema nervoso está acontecendo ali. Formação dos ossinhos começa ali no finalzinho da 12ª semana. Ou seja, tantas coisas acontecendo que você precisa ficar de olho. Ainda com relação ao ultrassom, além dessa do comecinho logo que você tem um beta acima de 6.000, que é importante, a gente tem a morfológica do primeiro trimestre. Uma ultrassom importantíssima, que a partir dela a gente vai ter o nosso primeiro porto seguro de que está tudo bem com o nosso bebê e com a gravidez. Nela, a gente avalia osso nasal, se tem o ossinho do nariz, a gente avalia a velocidade e a frequência do sanguinho passando pelo ducto venoso, a gente avalia uma coisinha chamada translucência nucal, que é uma gordurinha que tem atrás do pescoço do bebê, e a gente também avalia colo do útero e a avaliação do fluxo do sangue nas artérias uterinas. Esses marcadores vão falar pra gente até de algumas alterações genéticas que podem acontecer. Essa ultrassom morfológica do primeiro trimestre deve ser feita entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, porque o tamanho do bebê, o comprimento cabeça-nádega do bebê tá ideal para todas essas avaliações que eu acabei de falar. A avaliação do colo do útero, que eu disse que é um dos pontos, é importantíssima, porque vai nos nortear
se tem uma possibilidade de um colo curto ou não para uma possível cerclagem, se for necessário. Pontos importantes então do primeiro trimestre. Primeira ultrassom para datar a gravidez só pode ser feita depois que o beta passa de 6.000. Mas se eu tiver um beta de 2.000 e quiser fazer uma ultra para ver se o saquinho gestacional está se desenvolvendo dentro do útero, tudo bem. Só não vale ficar nervosa se não ouvir o batimento, porque está na época realmente de não ouvir ainda. Ponto relevante, metilfolato e suplementações necessárias que vão ser de acordo com o que você estiver precisando, individuais. Seus exames de sangue, todas as sorologias e tudo mais que vão ser relevantes. Exame físico, peso, altura, pressão, avaliação das mamas e toque ginecológico. Isso é uma consulta ideal de primeiro trimestre. E aí, amiga, é só correr, porque o segundo trimestre tá aí e ele é aquele nosso porto seguro, é a hora que o arco-íris aparece e a gente dá uma aliviada boa. É isso, esse é o primeiro trimestre, desde que descobre a gravidez até ali a 14ª semana. Tudo isso está acontecendo, seu corpo está borbulhando. E a gente se encontra na quarta-feira para falar do segundo trimestre. Se você gostou desse vídeo, curte aqui. Eu vou tentar deixar algumas fotinhos, se eu achar, do meu comecinho da gravidez para botar aqui também pra gente poder ver. A gente se encontra na quarta-feira. Manda esse vídeo para alguém que tá começando a gravidez, tá? Beijo!